15 curiosidades e segredos de bastidores de Doutor Estranho. A contratação de coreógrafos de luta como Jonathan Eusébio, o profissional que trouxe um estilo único para os combates de Doutor Estranho, é algo comum no universo Marvel. Mas a produção aqui foi além e contratou também um coreógrafo de magia, um especialista responsável só pelos movimentos das mãos dos atores. Ele é Julian Daniels, ou J-Funk, um praticante do estilo de dança com os dedos que é conhecido como finger touching. O coreógrafo diz que buscou influências em animações japonesas e artes marciais. O trabalho dele com os atores de Doutor Estranho foi tão marcante que J-Funk virou um colaborador frequente nos filmes do UCM. Em 2021, ele comentou nas redes que já tinha participado de 7 produções da Marvel. Outro contratado foi o astrofísico Aidan Frank. Ele foi chamado para dar um apoio científico em discussões de assuntos como consciência e multiverso. O professor diz que o momento em que ele foi chamado para trabalhar com a Marvel foi o 4º melhor dia da vida dele. É que ele precisa fazer média com a esposa e os 2 filhos. Sabe como é, né? Veterana em trabalhos com o UCM, a figurinista Alexandra Byrne, que fez a roupa do Doutor, revelou que se inspirou nas costuras e revestimentos de um casaco chinês feito para crianças, que tinha 10 camadas de tecido índigo. Benedict Cumberbatch levava meia hora para se vestir como personagem. Alguns veículos de mídia divulgaram que o ator gostava de sair com o traje durante as filmagens para comprar revistas do Doutor Estranho. O diretor Scott Derrickson explicou que o que aconteceu foi que em certo momento das gravações, ele notou que estava perto de uma loja de quadrinhos e não só sugeriu que o ator entrasse lá, mas também gravou com o celular. Cumberbatch foi e perguntou com bom humor, caso o filme fosse um grande fracasso, se poderiam arrumar uma vaga para ele trabalhar na loja. Depois das filmagens, o diretor Scott Derrickson fez questão de levar um olho de Agamotto para casa. O que ele não imaginava era que, cerca de 2 anos depois, aconteceria uma sucessão de incêndios na Califórnia, que destruíram inclusive a casa do diretor. Scott Derrickson disse que, quando esse tipo de coisa acontece, só existe tempo de pegar alguns objetos. Adivinha só o que o diretor correu para salvar. O cineasta ainda publicou uma foto nas redes sociais e anunciou que o olho de Agamotto original agora tá seguro. O filme de 2016 não foi a primeira versão do personagem em carne e osso. Em 1978, foi feito um filme para TV, estrelado por Peter Rutten e seu bigode. Entre 1986 e 2005, aconteceram pelo menos 5 tentativas frustradas de trazer o personagem para as telas. Esses projetos seriam comandados por Bob Gale, roteirista de Volta para o Futuro, Alex Cox, diretor de Ripple Man, A Onda Punk, Wes Craven, de Pânico, David Goyer, de Blade Trinity, e até o premiado Guillermo del Toro, de O Labirinto do Fauno, que faria o projeto junto com o escritor Neil Gaiman. Vale mencionar também Dr. Mordred, o Mestre do Desconhecido, uma versão lançada em 1992 que não conseguiu os direitos para usar os nomes originais e foi estrelada por Jeffrey Combs. E aproveitando que eu acabei de citar atores e filmes antigos, uma das inspirações na criação do Doutor Estranho foi o ator Vincent Price, conhecido como o Mestre do Macabro. Além de estrelar vários clássicos do terror, ele também foi o dono da voz e da risada tenebrosa que aparecem no final da música Thriller, de Michael Jackson. Não é à toa que Vincent também é o segundo nome do personagem da Marvel. Price interpretou um feiticeiro no filme O Corvo, de 1963, mesmo ano em que o Doutor Estranho estreou nos quadrinhos. Décadas depois, o ator brincou com tudo isso, emprestando voz e aparência ao personagem conhecido no Brasil como Vincent Van Doido, aquele dos desenhos do Scooby-Doo. Nem sempre é fácil escolher os atores certos para um filme como Doutor Estranho. Jessica Chastain não teria aceitado interpretar a doutora Christine Palmer porque insistia em fazer uma personagem com superpoderes. Algumas fontes dizem que Gary Oldman e Mads Mikkelsen foram considerados para o papel de Mordo e que Morgan Freeman, Ken Watanabe e Bill Nighy em algum momento foram sugeridos para o papel de ancião. Joaquin Phoenix chegou perto de ser o Doutor Estranho, mas depois de muitas conversas recusou a oferta porque não queria assinar contrato para múltiplas produções. A escolha de Tilda Swinton para interpretar a anciã gerou polêmica, principalmente pelo embranquecimento do personagem. Nos quadrinhos, o ancião era um homem tibetano, mas tudo indica que a Marvel quis evitar menções ao Tibete por causa de questões sensíveis com a China, o segundo maior mercado para filmes de Hollywood. Quem tornou esse motivo público foi o roteirista C. Robert Cargill, que depois se arrependeu profundamente e disse que não tinha direito e nem conhecimento para falar aquilo. Mas aí o estrago já estava feito.
Mads Mikkelsen, mesmo com mais de 50 anos de idade, mostrou habilidade nas cenas de ação, inclusive em acrobacias com cabos. Mas isso só surpreendeu quem não conhece a trajetória do ator, que já foi ginasta e dançarino. Ele diz que só não é bom para lembrar de nomes. Once again, sorry, I forgot the ones. O ator contou que, quando estava fazendo outro filme, Rei Arthur, ele viu um cara em meio às câmeras que parecia meio perdido, meio deslocado, e foi lá se apresentar. Chamou o sujeito de cameraman e só depois foi avisado que aquele era o chefão Jerry Bruckheimer, um dos maiores produtores de Hollywood, com quem ele até já tinha se reunido. 2 semanas depois, viu mais uma vez um sujeito meio isolado, que parecia ser um novo cameraman. Foi lá se apresentar e descobriu que era de novo o Jerry Bruckheimer, que ele conseguiu esquecer em 2 semanas. Até o momento em que eu faço esse vídeo, eles não voltaram a trabalhar juntos. Benedict Cumberbatch desde o início foi a primeira opção para o papel principal, mas inicialmente teve que recusar porque já tinha assumido o compromisso de interpretar Hamlet no teatro. Quando Joaquin Phoenix não quis assinar o contrato, a Marvel acabou concordando em adiar o filme por alguns meses e assim conseguiu contratar o ator preferido para o papel. Que moral, hein? Na preparação para o filme, Benedict Cumberbatch leu livros sobre neurocirurgia, contou com um personal trainer e fez uma dieta adequada. Mas para fazer uma cena sem camisa, ele foi além. O astro disse que ficou desde o dia anterior consumindo Skittles e bebendo café, porque disseram que assim ele ia desidratar e ficar mais definido na tela. Mas é melhor nem pensar em copiar o ator. Além de ser uma ideia no mínimo controversa, isso que ele fez não é saudável não. Talvez por conta do adiamento, o primeiro filme do Doutor Estranho teve um período relativamente curto de pós-produção, 5 meses e meio. O problema é que alguns efeitos visuais eram muito complexos. A solução foi iniciar vários trabalhos bem antes das filmagens. A Marvel também contratou uma quantidade grande de empresas para trabalharem simultaneamente nos efeitos do filme. Segundo o IMDb, foram cerca de 20, mas vale destacar que 4 delas fizeram a maior parte do trabalho. O esforço rendeu até uma indicação ao Oscar. Se você quiser que eu faça um vídeo detalhando os efeitos, comenta aqui embaixo. Embora as artes de Steve Ditko sejam a fonte principal, Doutor Estranho é resultado de muitas influências além dos quadrinhos, de obras do artista gráfico M.C. Escher ao game Monument Valley, passando por fantasia, a série Cosmos, expressionismo alemão e até alguns conceitos de Matrix. O diretor Scott Derrickson também reconhece, até com bom humor, a influência do filme Inception, A Origem, e diz que enlouqueceu com a ideia de manipulação espacial apresentada ali. Segundo ele, aspas, "Isso é o que nós cineastas fazemos, pegamos emprestado de outras fontes." Fecho aspas. Começar a carreira fazendo filmes de terror de baixo orçamento parece ser uma bela vantagem para ser escolhido para comandar um filme do Doutor Estranho. Tanto o diretor Scott Derrickson quanto o Sam Raimi, que retorna com Doutor Estranho 2 depois de 9 anos sem dirigir um longa, começaram assim. Kevin Feige já explicou que não busca necessariamente fazer um filme de terror. Ele quer algo mais próximo daquilo que Steven Spielberg fez nos primeiros filmes do Indiana Jones, que tinham cenas que faziam ele cobrir os olhos quando era criança, mas ainda eram filmes divertidos. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike. O importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!